Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tem um tempo que a gente não se vê por aqui. Eu certamente tenho ficado bem atarefado aí com essa questão da reforma tributária. Eu até quero trazer, assim, formatos de conteúdo em relação a isso, talvez aqui no YouTube ou então no canal no Instagram, do escritório, propriamente dito. Para quem não sabe, eu sou advogado tributarista, é uma das minhas funções, eu também tenho várias outras. E gosto de falar na internet. Outro motivo pelo qual eu também fiquei um tempo fora, para ver se eu dava uma outra visão para esse shadow ban que acontece com o nosso conteúdo, porque a gente fala de coisas que são controversas. Então, obviamente deu para ver que depois de um tempo de uma reta ascendente muito legal, as promoções já não estão passando, os vídeos estão cada vez sendo, distribuídos de forma menor. Então, mas como a gente é brasileiro e não desiste nunca, tô eu aqui de novo. E aí conto muito com a sua ajuda, com a sua contribuição de compartilhar, deixar seu like, comentar, se inscrever principalmente, ajuda muito a gente a crescer. E eu espero poder voltar aí com mais ênfase em 2016, a partir de hoje, para poder disseminar conteúdo para vocês. E que é uma coisa que eu gosto de fazer num formato de hobby mesmo. Vamos lá. Caso em tela. Caso master. PF abre inquérito sobre atuação de influências no caso contra o Banco Central. Suspeitas surgiram após denúncias de influências que dizem ter recebido propostas para a campanha contra a autarquia. E aqui, basicamente, pessoal, são influencers de direita, né, ou autodenominados de direita, que disseram que foram aproximados, né, sofreram uma aproximação por várias entidades pedindo para fazer postagens contra o Banco Central por causa dessa questão do Banco Master. E, meu amigo, se você que está em casa aí, através do telefone ou do outro lado da câmera me vendo, se você acha de alguma forma ainda que o sistema é favorável a você e que em algum momento ele vai se tornar favorável a você por causa do seu lado político, eu sinto lhe dizer, meu amigo, mas você está redondamente enganado. O sistema, ele não foi feito para beneficiar lados, ele foi feito para beneficiar grupos. E aí, ora vai estar um lado, ora vai estar o outro lado, ora não vai estar um lado nenhum, vai ter uma mistura dos 2 lados, e assim sucessivamente. Quem está no poder beneficia ou beneficia-se através dele. E embaixo, obviamente, nós aqui, réis mortais, a gente acaba discutindo sobre lados políticos e várias questões afins relacionadas a isso. Perdendo nosso tempo, muitas vezes nossas amizades, nossos laços familiares, como eu já vi acontecer em larga escala, e nossa paciência com a vida, né. E a verdade também é que é o seguinte, a maioria das pessoas, 99% das pessoas consome sua fonte de informação através dos jornais de grande circulação, porque existia uma pressuposição de que aqueles jornais falariam para a população a verdade, ou pelo menos, no mínimo, falariam os fatos, como eles são, ou como eles deveriam ser. Só que assim, depois da pandemia, depois dessas questões que aconteceram aí nos últimos 6 anos, parece que abriu um portal mágico onde foi revelado para todo mundo que quer ver, que não existe isso mais. Que pode ser aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em qualquer país, a mídia ela é uma empresa, é um corporativo como qualquer outro, e como qualquer outra empresa, ela tende ao lucro. E como ela visa o lucro? Como ela angaria o lucro? Através da sua visualização. E como ela faz a sua visualização acontecer? Através do clique, através do tempo que você gasta vendo, e é assim que ela monetiza. Para ela poder ganhar dinheiro, ela precisa da sua atenção. E como que ela ganha a sua atenção? Através do sensacionalismo. E, hoje em dia, existe um consenso, e vocês vão entender por que eu estou falando disso,
um consenso de que a direita já é mais desconfiada da mídia e os progressistas são totalmente ligados à mídia. Então, a mídia vai para onde? Aonde que ela ganha cliques? É na esquerda e é para lá que eles vão. Então, toda a mídia é direcionada para esse lado, porque o pessoal mais o pessoal que é destro, já não tá mais nem aí para isso, já entendeu, já viu, né, já viu que a mídia foi dominada por esse lado, e foi mesmo, tá. E tá tudo bem também. Erro de quem é destro e que não ocupou essa cadeira, assim como a mídia também dominou as universidades, por exemplo. Meu ponto com essa explanação aqui é falar o seguinte: o caso do Banco Master, ele pega todo mundo, mas ele pega não necessariamente quem é de um lado ou de outro, ele pega quem tem poder. Olha só, PGR arquiva pedido de deputados para afastar o nosso ilustre ministro, em tela, do caso do Banco Master. Por quê? Porque existe uma pressuposição de que o sistema tem que ser justo e de que aqueles que estão na cabeça do sistema prezam pelo seu melhor, tomam as decisões institucionais da forma mais justa possível e tomam as decisões com base na instituição. Só que se uma instituição, assim, porventura, talvez, quem sabe, fosse ou tendesse a uma possível, alegada corrupção, eh, se isso viesse à tona, seria muito ruim para o sistema. Seria muito ruim para quem detém o poder, não interessa qual lado que seja, não interessa, não importa. Seria muito ruim para a credibilidade de quem tem o poder. Credibilidade é tudo do ponto de vista social, do ponto de vista das instituições, da relação das instituições com o público. E é por isso, deixa eu ver só se aqui que aqui, ó, eu acho que não é nessa aqui. Mas tem um outro ministro, ilustre também, respeitosamente falando, que parabenizou essa decisão aqui da PGR em arquivar, da mesma corte. E falou que, cara, maravilhoso, que bom que eles arquivaram, mas por quê? Se eles investigassem e chegassem à conclusão de que não tem nenhum tipo de vamos dizer assim, inadimplência ou não tem nenhum crime ou melhor seria o melhor dos mundos. Olha, investigamos, as provas estão aqui, são públicas, porque existe uma quebra de confiança e de credibilidade entre determinadas instituições e determinados lados do espectro político, mas não. Eles simplesmente lavaram as mãos e falaram assim: "Não, graças a Deus que a PGR arquivou, não tem nada para ver aqui, pessoal, vai para casa", entendeu? E só porque eu sou um ministro, eu estou alegando isso, deveria passar a credibilidade para a sociedade, que em tese seria sim a melhor das opções, independentemente de investigar ou não, se essa credibilidade nunca tivesse sido abalada, mas essa não é mais a realidade, infelizmente. Infelizmente, existe uma questão palpável social hoje em dia de que as instituições, elas não passam mais a credibilidade para um determinado lado político. Eu não estou dando a minha opinião, eu apenas estou, eh eh, ou seja, minha opinião pessoal, eu estou apenas narrando o que eu estou vendo. Então, tem determinado lado político que não acredita mais nas instituições, que não entende mais que aquilo ali é crível, e que quando um presidente, um ministro, um deputado vai no palanque e fala alguma coisa, ele fala: "Não, realmente esse cara está falando a verdade". Eu já mostrei um estudo aqui uma vez, em alguns vídeos passados, de que a confiança no Senado, no Congresso Nacional, de uma forma geral, é coisa de 20%. Só 20% da população confia.
é muito pouco, não é nada. Então, isso aqui fica claro da maneira como está sendo carregado, de que não é pra gente, pessoal. Isso aqui é o pessoal lá de cima e eles vão continuar fazendo a festa deles independentemente do que a gente ache. Porque quando você tem, uma relação entre ministros, entre poderes, com entidades privadas, onde tem, eh, contratos pessoais, eu tinha isso aqui levantado, entre ministros e ex-ministros, por exemplo, enfim, escritórios familiares, quando essas relações, que inclusive já foram denunciadas pela mídia, ou seja, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que essas relações existem, mas nada é feito, só tem uma mensagem que nós aqui podemos entender, que é a seguinte: isso não é para vocês, não é pra gente. Se nós vamos aceitar isso como população ou não, aí é uma questão muito particular, mas a mensagem está clara. O sistema, ele está aí para se autoprevalecer, para prevalecer para aqueles que detêm o poder. Então muito me espanta quando eu vejo a galera da canhota, né, eh, quando parabeniza certas coisas, como essa, por exemplo. Você vê que ninguém fala nada, né. O pessoal que é destro tá reclamando bastante, mas o pessoal que é canhoto não tá falando nada. Nada. A maioria não fala nada. Muito pelo contrário. Eu sou a única coisa que eu vejo é o capitão desse navio aqui chamado Brasil, falando que: "Ah, não, realmente, pô, o Daniel Vorcaro, né, roubou 40 bilhões e tarará, tarará, tarará", mas, pô, mas espera aí, cara, os principais beneficiados em termos de honorários, isso e aquilo, são as pessoas que estão em volta. Isso não é motivo suficiente para ter uma investigação, PGR? Que tipo de mensagem você está passando para a população? Porque, assim, nós somos inteligentes, a população é inteligente. Será que é assim que nós somos considerados pelos nossos poderosos? Pessoas que não têm a capacidade de discernimento do mínimo, do básico? E achar que isso não merece ser investigado, e os deputados fazem o quê? Beleza, fizeram o pedido, mas e aí? Qual é a credibilidade que o Congresso Nacional tem com o povo? Baixíssima. Por quê? Porque nada acontece. A própria mídia, isso não são minhas palavras, a própria mídia, a Globo, denunciou no seu jornalismo as relações pessoais, contratuais entre toda essa galera aí, e nada vai ser feito. Então o meu objetivo aqui é o seguinte, pessoal, o sistema não está a favor de vocês, não interessa qual lado que você esteja, se você for depender dele, você vai gastar o seu tempo e você vai perder o seu tempo vendo, vídeos de outros influencers mentindo para vocês também, porque essa é a verdade. "Ah, mas você também está fazendo", sim, eu falo aqui, mas eu estou falando aqui não para um lado, não a favor de ninguém. Eu estou tentando falar a favor da verdade, e a verdade é nítida com relação a esse tipo de decisão. Eu não tenho como interpretar de uma outra forma, isso é uma dedução lógica. Posso estar errado? Gostaria de estar errado. Provem que eu estou errado. Provem que vários outros que também veem essa questão estão errados. Tragam a credibilidade de volta, investiguem. E aí vocês falem: "Olha, nós investigamos, aqui estão as provas", tragam elas à luz do povo e aí pronto. E aí acaba com esse suplício. Mas isso vai acontecer?
Quando que isso aconteceu? Cadê a credibilidade desses veículos? Difícil. Mas eu espero estar errado, espero estar errado. Vamos ver. Vocês aí, comentem, quero muito escutar o que vocês têm para falar e vamos ver o que vai acontecer. Um abraço e até a próxima.